Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós levantamos mãos santas para render graças a Ti, Pai. Por Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e glorioso e grandioso, majestoso nome. Aleluia, Tu que és digno de toda honra, de toda glória, Tu és aquele que habita em nós, e somos gratos pela Tua boa mão, nos sustentando e nos fazendo prosperar, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, querido, querida. Obrigado, louvor. É exatamente isso. Que Deus te abençoe mais e mais, guiado sempre. Aleluia. Glória a Deus, amados. Diga, começou um novo tempo. Agora fala para me lembrar, diga, pastor, começou um novo tempo. Acorda, pastor, diga. Aleluia. Amém, amados. É literalmente isso que o Espírito Santo quer que a gente desperte para o novo tempo de Deus que já começou. 2022 a gente nunca viveu, mas ele já estava pronto para mim e para você. Deus já preparou esse tempo para mim e para você. E vamos prosperar, frutificando no tempo de Deus. Amém? Estamos vivendo uma nova estação. O novo de Deus já começou. Um amém. Então estamos bem. Amados, o novo de Deus já começou para mim e para você. 2022 está pronto para a gente conquistar. Amém? Deus já preparou tudo e Ele já nos designou para frutificação. Amém? E nós vamos seguir o mesmo veio que o Espírito levantou no final do ano com uma profecia, tempo de frutificação. Amém? É sobre a perspectiva do céu, sobre o que Deus falou para mim e para você, que Ele já nos capacitou para sermos prósperos e frutíferos. Eu posso te falar isso mais uma vez? Deus já te ungiu e já te capacitou e te deu todas as ferramentas para você ser próspero. Aleluia! Deus é bom demais. Ele não muda, Ele não falha. Aleluia! Ele é perfeito. Em tudo que Ele decidiu, Ele é perfeito. Amém? E como a gente está falando da perspectiva dos céus, que tudo já está pronto, que tudo já está feito, e que nós é que vamos entrar nesse mover de Deus, para que o fruto seja visível. Amém? O mundo vai se aproveitar do fruto que você tem. Eu vou dizer para você se alegrar, você é frutífero e próspero, mas não é para você comer o seu fruto, é para o mundo aproveitar disso. Amém? Deus já nos designou com vida e vida em abundância. Amém? A frutificação espiritual, ela é exigida da parte de Deus, porque uma vez ligado na videira, a vida da videira funciona. Então o fruto não pode negar o fruto, ou o ramo não pode negar o fruto. Perdão pelo trocadilho. Amém? Eu e você devemos ser frutíferos, porque a vida da videira, ela faz frutos. Ela tem frutos. Ela já demonstrou os frutos e nós somos resultados dessa vida de fruto do próprio Jesus. Obrigado, Pai, pela libertação dessa muleta de olhos. Olhos vendo como a da águia. Eu creio. Em nome de Jesus. Se você conseguir concordar comigo, me ajuda aí. A Bíblia diz que se 2 ou 3 ligarem qualquer coisa aqui na terra em concordância, vai ser feito nos céus. Eu creio em olhos de águia. Olhos para enxergar sem precisar de muleta, sem estar vendo duplo. Aleluia. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia. Que esse fruto que Jesus exige de mim e de você, há uma exigência no reino do Espírito para a vida dos filhos de Deus serem frutíferos. Amém? E na perspectiva dos céus, Deus já nos fez frutíferos. Amém? Mateus capítulo 8. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui, se eu não anotei errado. Mateus 3. Oh, Jesus. 3, 8, perdão. Eu disse 8, 11, né? É 3, 8. Perdão, amados. Foi o primeiro erro do ano. O segundo foi agora, falando que só errou essa.
Mateus capítulo 3, versículo 8. Se você achou, me ajuda esperando. Olha o que Jesus diz. Aliás, Jesus não, João Batista. Amém? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, frutos daquilo para o qual o Pai designou. Amém? E aqui ele estava falando para a nação de Israel, que tinha sua vida meio que largada, né? Uma vida totalmente irregular. Deixa eu só ajeitar esse fio aqui, está me incomodando. Obrigado, Pai, pelo novo. O novo chegando. Aleluia. Isso tudo esse incômodo é o novo chegando. É para o velho sair e o novo entrar. Amém? Mateus 3:8. João Batista faz discorrendo sobre o batismo e ele diz que aquelas pessoas que estavam procurando ser batizadas estavam fugindo da ira vindoura, né? Mas graças a Deus que os frutos de arrependimento foi pregado para eles. E o batismo de João era o batismo de arrependimento de pecados. Amém? Era uma conversão daquilo que estava sendo feito de errado e a pessoa voltando-se para Deus no conceito de buscar a justiça de Deus e se identificar com Deus. Amém? E o fruto que o céu exige, frutos de justiça. Amém? Frutos de dignidade, frutos que vão louvar a Deus mesmo sem a gente falar nada. Amém? Porque uma vida de adoração é exatamente não só esse momento de cantar, de tocar a música, que é legal, mas a adoração é um estilo de vida mesmo. A adoração a Deus é um louvor a Deus no nosso cotidiano. E o fruto é evidenciado no nosso dia a dia. Amém? É muito fácil frutificar aqui na igreja. É muito fácil você andar em amor aqui na igreja. É muito fácil você abraçar o irmão, perdoar ele aqui e está tudo bem. Mas e no dia a dia? E nas coisas ali fora? E quando o vento é contrário? Temos murmuração ou temos o amor de Deus fluindo na nossa boca? Amém? Isso é a exigência dos céus, a frutificação segundo a perspectiva dos céus. E você já está pronto em Cristo Jesus para ter tudo isso funcionando. Amém? Vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 15, capítulo da videira. Verso 15 e 16. Aleluia. Evangelho de João, eu estou em Atos. Meu Deus. Glória a Deus. Versículo 15 diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Isso é Jesus falando, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, agora o 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, algumas versões dizem, vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Há uma resposta, há uma obediência, por causa da vida do próprio Deus que já foi dada para mim e para você. Por estarmos ligados na videira verdadeira, Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos, nós temos a vida do próprio Deus fluindo em nós. Mas por estar em obediência a Ele, nós vamos frutificar. E os frutos, como a gente vê na própria natureza, os frutos não são para a árvore. Os frutos perpetuam um legado. Os frutos demonstram a qualidade daquela árvore. Mas os frutos são para uso ou alegria, uso de outros. Amém? Então, eu como um novo nascido, eu como um nascido com a realidade dos céus dentro de mim, eu vou frutificar para o louvor da glória de Deus, mas quem vai ser beneficiado é outrem. Amém?
Pessoas vão colher da vida de Deus que está em mim, porque a vida de Deus que está em mim funciona para ser uma bênção para outras pessoas. Amém? Por isso, a perspectiva do céu é de que você seja frutífero, para que as pessoas desejem a vida de Deus como você tem, para que as pessoas olhem para você e desejem o Deus a quem você adora. Sabe, é muito bom a gente ver Esther, né? Ver Ruth, as suas noras, né? Seguindo a ela, uma desiste, mas a outra segue. E ela diz, por causa da fidelidade e o amor para com a sua sogra, ela diz, olha, para onde tu fores eu vou também. O teu Deus vai ser meu Deus, onde repousares ali repousarei. Mas por que ela fez isso? Diga, por causa dos frutos? A vida de Noemi tinha evidências. Amém? E a vida de um servo de Deus tem evidências de que Deus existe. Você está aqui em 2022 porque Deus existe e te protegeu até aqui. Isso já é uma boa resposta para quem gosta de perguntar coisas. Ah, mas se Deus existisse, por que o mundo está assim ou está assado? Deixa eu dizer para você, como aquela história que eu já contei aqui do barbeiro, que dizia que não acreditava em Deus. E a resposta que o Espírito Santo deu para o homem de Deus, dá para o barbeiro é, eu não acredito em barbeiro porque existe muita gente cabeludo e muito barbudo. E a resposta que esse homem dizia, não, claro que acredita, eu cortei seu cabelo, eu existo sim. Então por que existe barbudo e cabeludo? Porque eles não me procuram. E a resposta que Deus diz é exatamente essa para o mundo. Quem procura o Senhor vai ser encontrado por Ele. Deus se deixa achar. Se você busca ao Senhor em fé, é isso que está escrito em Hebreus capítulo 11. A recompensa da fé é ser galardoado por Deus. É ser presenteado, ser encontrado. Acho que o melhor presente que Deus pode dar para a humanidade é Ele mesmo. Quem concorda com isso aqui? Porque a ampla suficiência, ou tudo mais, ou o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus que é tudo para todos, se manifesta quando nós aceitamos. Quando nós recebemos dele pela fé, nós somos agraciados pelo dom da vida. Pela fé, nós somos agraciados com tudo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, para a gente viver. Inclusive uma vida de frutificação. Inclusive uma vida de bons resultados. Seu ministério é próspero e abençoado, ao ponto do que você acredita que isso é verdade. Amém? Ao meio ou termo que você aceita como verdade da palavra de Deus, é aquilo que você vai agir em cima. Sim ou não? Se você acredita num texto da palavra de Deus que diz que o Senhor é teu pastor e nada te falta, o que é que vai acontecer com você? Nada vai faltar. Você vai ter suficiência em Deus. Mas se você também acredita que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido, assim também vai ser com você. Porque Deus vai se manifestar onde Ele é desejado e onde Ele é honrado, amado. E a fé ativa isso, o favor e a graça de Deus. A obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, faz com que a gente frutifique com resultados positivos. Diga, minha vida é cheia de resultados positivos. Diga, eu sou um sucesso. Eu sou próspero e frutífero em todas as áreas da minha vida. Seja no campo emocional, seja no sentimental, seja na área física, com a manifestação da saúde divina, como também em bens materiais. Eu sou próspero por dentro, e isso se manifesta por fora, como a evidência dos frutos. Amém? A perspectiva do céu é que a gente já deu certo. Mesmo a gente não acreditando que está dando certo, mesmo parecendo que a gente está dando passos para trás, Deus está chamando a gente para dar saltos mais altos, e você não pula longas distâncias, só de perto. Se você está perto do obstáculo, é melhor você se afastar para ver as possibilidades por onde evitá-lo. Por isso, muitas vezes, parece que a gente está indo de encontro à parede e depois está voltando. Ah, Deus não me deixou passar. Não, Deus está te incentivando a pegar impulso e saltar essa montanha. E se essa montanha não sair, ainda tem a possibilidade da fé dizer, ei, ergue-te e lança-te no mar, porque eu vou chegar para onde Deus me falou. Eu vou crescer e frutificar naquilo que Deus me chamou para frutificar.
E amados, é impossível um homem e uma mulher de Deus que crer na palavra de Deus não ter o resultado que a palavra garante. Quem acredita nisso aqui? Isso é verdade, amado. Se eu creio na palavra de Deus como sendo palavra de Deus, o Deus da palavra se manifesta para mim. Amém? Vamos continuar. A frutificação exigida, João diz que nós fomos ligados a Ele e Ele quer que o nosso fruto permaneça. Para quê? Para que tenha um legado. Sabe, o pastor João Roberto, uma vez falando sobre líderes e liderados, sobre pessoas que trabalham e transitam no corpo de Cristo, é melhor o teu pastor ter saudade de você do que ele desejar que você vá embora. Por quê? Porque ele sabe que Deus que te plantou no corpo de Cristo vai te usar em qualquer área. Vai te levantar, vai te preparar, vai te instruir e te levar para a área que Ele quer. E talvez isso seja uma mudança geográfica, onde você precisa ir para outra igreja, onde você precisa ir para outro ministério, onde você precisa ir para outra cidade, para outro país. Deus vai te usar. É melhor teu pastor ter saudade do fruto que você produz, do que ele dizer graças a Deus, foi embora. Oh, obrigado, Pai, porque você preparou e levou. Não, amados. Fica contente em frutificar onde você está. Tenha uma conexão em Deus, com o que Deus está colocando nos tempos e nas estações, porque você vai frutificar em todas as estações, em obediência a Deus. Onde você se submete à unção que Deus colocou, você é frutífero. Onde você reconhece que foi Deus que te colocou numa posição de ser frutífero, aí você dá frutos e esse fruto permanece. Eu me lembro, essa música mesmo, que a gente cantou aqui, é do grupo de louvor que na época lançou, o grupo lá em Rio Doce, amados. As pessoas que se levantaram no Senhor há mais de 10 anos atrás. E essa música é poderosa cantando a palavra. Literalmente cantando a palavra. É isso que a gente estava dizendo. Que Jesus realmente é a sabedoria de Deus para nós. Que Jesus realmente é a satisfação de Deus em nós. E nós podemos levantar mãos santas, sem ira nem contenda, e agradecer a Ele e dizer o quanto Ele é importante para a nossa vida, dizendo o quanto Ele é o potencial e alvo do nosso amor. Amém? Nós somos frutíferos nele. A perspectiva do céu é que já tudo está feito. Jesus, o enviado de Deus, no tempo estabelecido por Deus, o kairós de Deus, né, o tempo de Deus, chegou naquele exato tempo, na plenitude dos tempos, e fez o que Deus queria que ele fizesse, e realizou toda a sua obra, e foi muito bem feita, ao ponto dele lá na cruz, ao expirar, disse, está consumado. É essa informação que Deus tem de mim e de você, que está consumado, está feita, a obra de Cristo foi terminada. Mas os enviados do Cristo continuam algo que é chamado legado do Cristo, levando o reino para todas as nações, e ela tem que ser frutífera, porque o Jesus Cristo foi frutífero ao ponto de salvar toda a humanidade, e eu e você. Qual a capacidade que ele colocou dentro de nós? Se ele disse que ele fez grandes obras, o texto do livro de João, os últimos versículos de João diz que se fossem escritos todos os livros, ou nos livros, todos os milagres que Jesus realizou em 3 anos e meio de ministério, não caberiam livros na face da terra para divulgar todos enumerados. Veja que isso foi poderoso. Mas ele diz que ele nos estava convocando por meio dos seus discípulos e como seus discípulos para realizarmos obras maiores. Você consegue imaginar obras maiores do que as que Cristo fez? Você consegue fazer nesse tempo o que Cristo não faria? Ou como alguém já escreveu o livro, em seu lugar, o que Cristo faria? Ou em meu lugar, o que Jesus diria? O que ele falaria sobre isso? Jesus falaria dessa forma, Jesus agiria dessa forma, porque nós somos ligados nele. A vida que temos hoje é a vida dele, amém? Então nós temos que agir conforme ele agiria. Quem é corpo de Cristo aqui? Você deve agir conforme o cabeça. Amém? Frutificar como é frutífero o cabeça. Fazer o movimento que o cabeça designou como um pensamento certo. É isso que nos faz acertar. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos continuar. A perspectiva que Deus ouviu da parte de Jesus é que está consumado, está feito, está pronto. Ou para quem gosta de obra, prego batido, ponta virada, não vai soltar. Continua funcionando. A obra de Cristo ecoa para a eternidade. Amém? E eu e você somos resultados dessa obra poderosa. Amém? Romanos capítulo 7. Livro de Romanos, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 7, versículo 1 até o 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que tem domínio, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele estiver vivo, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, como desobrigados de uma lei do mundo, da lei do pecado que operava, agora obrigados à lei de Deus. Amém? Assim, pois, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem está entendendo essa analogia aqui? E ele diz, a fim de que, qual o propósito dessa mudança de autoridade sobre a nossa vida? Para que demos frutos para Deus. Diga, meus frutos são dedicados a Deus. Mais uma vez, fale isso, meus frutos são dedicados a Deus. Agora, por que eu devo dedicar isso a Deus? Porque eu devo levantar para Ele como uma oferta alçada e de aroma agradável a Ele, porque a vida da própria seiva é dele. Então estou devolvendo a Ele o que é dele. Estou demonstrando aquilo que Ele me chamou para ser de verdade. Não um membro com carteirinha de uma denominação, mas membro do corpo de Cristo. Um ramo frutífero, um ramo que muitas das vezes vai precisar ser podado, mesmo frutificando. Um ramo que muitas vezes vai parecer que está em tempo de seca, mas a vida indissolúvel do Filho de Deus, que hoje vive e reina para todo sempre, flui dentro de mim e você. Quando o mundo estiver no deserto, você está na bonança. Quando as coisas parecerem contrárias, o fruto de Deus vai florir em você. Vai aparecer os frutos que Deus quer em você, porque Ele já nos designou para sermos frutíferos, capacitados pelo próprio Deus. Mas não tem como dar errado essa vida de crente. Diga, a minha vida de crente é um sucesso. E amanhã vai ser melhor. Amém? Amanhã você vai se tornar mais crente, porque o fruto de hoje, você já deu. Você já frutificou, amanhã você vai frutificar mais. Tem pessoas com fome e com sede da justiça de Deus, olhando para mim e para você, para ver se esse fruto está maduro ou verde. Eu sei que tem tempos, né? Tem os frutos sazonais. Estamos em estações, estamos submetidos debaixo do céu, sob estações, né? Sob influência dos grandes luzeiros. Foi Deus quem estabeleceu. E por causa desse sol e da lua, se tem os anos lunares, os anos solares, regrar-se os calendários. Mas, amados, independente de estar na fase da lua ou na fase do sol, Deus fez com que você seja frutífero. Se de noite ou de dia. Isso lembra Josué, né? Isso diz uma forma como a gente se encher de capacidade para frutificar. Josué 1,8 diz, não afastando diante dos olhos o livro da lei. A palavra de Deus, não afastando de nós, porque é a partir dele que vai fazer com que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu pratique aquilo exatamente como está escrito, que vai fazer com que eu agrade a Deus e seja frutífero.
Porque pela perspectiva do céu, eu sou capacitado. Não há desculpas. O livro de Romanos, ele trata muito sobre o pecado, sobre a obra da carne, mas também fala da glorificação por meio de Cristo. A liberdade por meio de Cristo, a ressurreição por meio de Cristo, o batismo que nos identifica com a vida do próprio Cristo, morte e ressurreição por meio dele. Mas, amados, ele diz que o Espírito Santo nos assiste, nos capacita e tem um testemunho interior dentro de mim e de você, que afirma que somos filhos de Deus. E o filho é participante da natureza, da qualidade, dos pré-requisitos físicos e naturais do próprio pai, ou dos pais. Se você for fazer um exame de DNA, você vai ver que tem na sua informação de DNA a informação do seu pai e da sua mãe. Então a identidade de Deus está em você. Eu pensei que você ia ficar mais feliz por isso. A identidade de Deus está em você e você é próspero e abençoado por isso. Porque você foi tirado do império das trevas e colocado no reino do Filho do amor de Deus. Porque você deixou de ser desamparado, aflito e jogado para a sorte do mundo, para ser filho e filha de Deus, família de Deus. Você foi aproximado para ter um modelo certo e dar certo. Deus não tem acasos. Deus não tem sustos com seus filhos nascidos. Deus pré-ordenou o crescimento do seu próprio corpo. Amém? Em Efésios fala de uma predestinação, ou um destino antecipado. Para quê? Para em Cristo, não que você, uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que você em Cristo, se você permanecer em Cristo, você dá certo sempre. É essa a predestinação. O destino é estar abençoado em Cristo, é estar salvo por meio de Cristo, é viver pela fé em Cristo, é dar resultado por causa de Cristo em nós, a esperança da glória. É Ele que manifesta em nós a evidência da glória dos filhos de Deus. Porque Ele é o nosso modelo, sim ou não? Jesus é um exemplo poderoso, amados, em todas as áreas. E vamos ver os seguidores dele, os apóstolos, os discípulos que andavam mais perto. Todos eles mantiveram o mesmo padrão de qualidade que o mestre deixou. E não vai ser em mim e em você que isso vai diluir, muito pelo contrário, isso está crescendo. E quanto mais cresce a árvore, mais evidência de frutos ela tem. Amém? E Deus te fez comparado a carvalhos de justiça, árvores plantadas na casa do próprio Deus. Será que Deus, como agricultor, a qual Jesus falou, né? O dono da terra é Deus, e o jardineiro é o próprio Jesus, e o Espírito Santo que habita dentro de você é o semelhante a Jesus, que te faz cuidar do ambiente onde você está e te qualifica com a própria presença e a vida dele para você dar certo. Qual é a minha e a sua desculpa para não frutificar? Qual é a minha e a sua desculpa para não dar certo naquilo que Deus já nos designou para fazer? Nenhuma, amado. Misericórdia para uma vida sem propósito. Diga, a minha vida tem um destino. E esse destino vai ser alcançado por eu viver o propósito. Amém? Você nasceu por causa do propósito. Há uma unção de Deus no propósito. E há uma unção no chamamento para frutificar, para evidenciar em você mesmo as qualidades daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que nós devemos demonstrar as virtudes. Virtudes no contexto ali, tanto é qualidades morais, mas com uma capacidade de fazer algo ser produtivo. De dar um resultado esperado. E Jesus já disse lá no Evangelho de João, né? Eu já vos designei, já os mandei, já enviei, já coloquei em movimento para que vocês sejam frutíferos. Amém? Aleluia! Quem está feliz aqui porque sempre deu certo? Mas não vai dar certo, já deu certo. O negócio é que a gente tem que parar a nossa mentalidade de coitadinho, de mimimi, e botar uma mentalidade de filho e filha de Deus, trazendo o conceito de reino, não de escravos, de participantes de um reino superior em Cristo Jesus,
participantes de promessas superiores por meio de Cristo Jesus, participantes de todas as bênçãos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Eu quero que você acorde amanhã com a cabeça inchada, pensando, meu Deus, como é que eu vou evitar esse fruto de sair? Porque não vai conseguir. Nem eu, nem você, nem o diabo vamos impedir o crescimento de Deus. Um amém. Eu vou melhorar isso aqui. Nem eu quero impedir, nem o diabo pode impedir, nem você vai querer também. Porque eu e você, em Cristo, vamos prosperar. Nós vamos frutificar naquilo que Ele nos chamou para frutificar. Amados, essa cidade é pequena para a plantação do Senhor. Deus tem um projeto grandioso, poderoso de salvação de vidas. Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. Quem vai levar esse conhecimento? Diga, sou eu. Amém? É desses frutos que eu estou falando. É dessas vidas que estão assim, como que esperando a chuva do céu cair, para que a sua sede seja encerrada. Para que a sua colheita chegue ao ponto de receber os frutos. Eu e você já temos a evidência dos frutos, a nossa própria vida. O ar que respiramos, graças a Ele. A vida que nós temos, graças a Ele. A saúde do alto da cabeça à planta dos pés, graças a Ele. Isso são evidências da própria vida de Deus, que faz com que nós andando, abrindo os olhos, amanhã, quando você, depois de acordar, de hoje à noite, a primeira menção que você vai ver, teu cérebro já liga. Não fica feito um carro velho, carro a álcool, num tempo de inverno, né? Que fica chorando para pegar. Preguiça se tira, mas o corpo funciona. Quando você acorda, você vê que todos os seus órgãos já estavam funcionando. Pode entrar em ritmos diferentes, mas está funcionando. Foi Deus quem fez assim. Então, a partir de então, você já pode dizer graças a Deus. Dá frutos de louvor e honra a Deus. Dá frutos de glórias a Deus. Reconhecer que foi Ele que assim o fez e você pode viver o seu dia tranquilo. Aprenda a reconhecer a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Sabe, amados? Eu vou ter todo o cuidado para pensar sobre isso, como eu vou falar, para que não fira ninguém, nem é essa a minha intenção. Mas Deus trata crente que já deveria estar como adulto, agindo como criança, como carnal, comparado com alguém que não tem domínio próprio, comparado com alguém que não tem Deus sobre si e que se desespera por tudo. Laelzinho é crente, é um bebezinho crente, mas amados, ele chora quando ele está com fome, e se não der, ele vai fazer o berreiro dele, e vai fazer um espetáculo. Mas ele também aprendeu que papai e mamãe são a provisão da parte dele, principalmente mamãe, né? E ele escolhe, ele sabe escolher, ele sabe decidir entre de Lucas e Jordana. Aprenda isso em nome de Jesus. Não seja carnal quando você já deveria estar comendo sólido. Paulo diz sobre os coríntios que ele estava tentando falar de assuntos sérios e ele tinha que voltar para os fundamentos básicos. De dizer novamente, como o escritor de Hebreus, eu acredito, aqui fica um hashtag cuidado, não afirme, mas é uma suspeita do escritor de Hebreus, que ele diz no Hebreus capítulo 6 que ele estava querendo que as pessoas tivessem já como mestres, estavam como sendo crianças, voltando para os fundamentos, tendo que voltar o tempo todo. Olha, você não pode fazer cara feia para o amiguinho, não pode falar mal do irmãozinho, não pode brigar com seu irmão por causa disso daqui, não fica com inveja porque o irmão foi prosperar e você ainda não chegou no tempo de frutificação. Não, amados, não é isso nem para mim nem para você. Diga, a minha vida está indo no tempo certo e eu celebro a vitória do meu irmão e eu me entristeço com a derrota do meu irmão. Quando a gente aprender a viver isso, amados, aí a gente vai vencer muita coisa. Quando a gente tirar os olhos do que é natural e ver o que Deus está fazendo por meio da vida de um irmão e celebrar isso, e quando o diabo também atravessasse no meio do caminho dele, fazer ele cair, e a gente sentir na pele que somos tão falíveis quanto se não estivermos no Senhor,
Aí a gente vai aprender algumas histórias verdadeiras do corpo de Cristo. E começar a ser maduros para frutificar frutos de excelência. Honra. A gente aprendeu isso com o pastor Júnior, amados. Ele pregou muito bem esses dias. E se você não assistia, assista, vá visitar lá o canal de Zona Norte. Vá procurar os temas que o pastor Júnior sempre prega sobre unção, excelência e honra. Honra para os de baixo, os que não estão no mesmo nível da gente, honra para os que estão no mesmo nível que a gente, e honra para os que estão acima, no contexto de hierarquia, de autoridades. A gente precisa circular bem em todas as esferas, porque nós já fomos designados para dar frutos, porque nós fomos frutíferos em Cristo, feitos frutíferos em Cristo, e podemos transitar em qualquer estação do ano. Seja no verão, seja no inverno, na primavera ou no outono, Deus tem, para mim e para você, os frutos de estações, os frutos sazonais. E amados, acho que é Jeremias, que diz ao cheiro, né, das águas. Amados, eu não vou me comparar com uma árvore que está morta, caída no chão, porque a vida de Deus não pode falhar na minha e na sua vida. Só se eu disser que vira aí as costas para Deus, negar a minha fé, apostatar da fé, aí a vida de Deus é cortada da minha vida. Mas eu crendo nele, eu vou ser verde no tempo da sequidão. Eu vou ter frutos onde ninguém está tendo nada, porque a vida de Deus, eu vou enfatizar disso, é a vida do próprio Deus que me faz frutífero. Não é a força do meu braço, não é quanto eu sou inteligente, não é o quanto eu sou desenrolado para desenrolar as broncas, mas é a sabedoria de Deus em mim que revela assim frutos. Amém? E Ele já nos designou. A perspectiva do céu é de que já está tudo bem. Diga, os céus olham para mim por meio do sacrifício de Cristo. E por causa do sacrifício de Cristo, Deus está em paz comigo. Ele olha para mim e me vê dando certo. Amém? 2022 já estava no coração de Deus e Deus já providenciou toda a provisão para todo o seu povo que se chama pelo seu nome, que crê no nome dele, para ter uma vida abundante em 2022. O negócio é, eu creio que isso já é verdade para mim? Amém. Eu creio. Glória a Deus. Podemos encerrar, vamos embora para casa. Glória a Deus. Alguém recebeu. Amém, amados? É verdade. Você falando sim, eu creio ou não. É verdade. Deus já fez tudo. E por meio de Cristo e pela fé no que Ele já fez, eu posso viver e dizer, meus pés vão chegar onde a minha fé conseguiu ver. Diga, os meus pés chegarão aonde a minha fé conseguiu ver. Diga, minha boca vai se encher mais e mais de louvor e adoração, como fruto de honra a Deus, pela fidelidade da vida dele em mim. Amém? A vida da videira verdadeira, a vida que funciona, a vida que dá certo, é uma vida em Deus. Uma vida de frutificação, é uma vida de submissão à visão do que Deus quer para fazer, inclusive na igreja local. Inclusive em me encaixar naquilo que é o propósito da igreja local. Amados, se prepara, glória a Deus por essa palavra. Ainda bem que não foi eu que inventei ela, mas eu estou usando ela bastante. Se prepare para que Deus te levante e te faça resplandecer sobre você a sua face e a sua glória, para que você seja reconhecido no meio da multidão também, mas não só para isso, mas para que as pessoas olhem e vejam Deus em você, e desejem servir junto com você, porque tudo que você toca prospera, tudo que você faz funciona, aonde você entra dá certo, então as pessoas vão querer seguir junto com você. Então deixa eu dizer para você, vem embora para a igreja, ser uma bênção na igreja local, servir com o coração certo diante do Senhor, sabendo que do Senhor recebemos recompensas. Como se isso não fosse simplesmente motivado nele. Porque todo dom vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito
Tem pessoas que são excelentes, amados, agindo em tudo, mas não dão a glória a Deus. Aqui a gente dá a glória a Deus. Aqui a gente dá louvor e honra a Deus. E eu estava vendo uma ministração de liderança. E na oração da liderança, ela tocou uma coisa que eu deixo que é espinha na prateleira e como a carne. Amém? A gente, aquilo que não é ainda do nosso entendimento, a gente não critica o profeta. A gente julga a palavra, pela palavra, amém? Mas deixa eu dizer para você. No contexto de Seara, Jesus diz, rogai ao Pai que mande mais trabalhadores. E o ensinamento que estava sendo dado era trabalhadores, não voluntários. E parece que às vezes a igreja local é um serviço voluntário. E sim, amados, nem todos vão receber a prebenda, um salário, algo que a igreja ainda não possa te dar como reconhecimento do teu serviço. Isso parece soar como alguém que não deve explicações. Por quê? O voluntário, se ele falta ao trabalho, que ele é voluntário, não vai ter penalidade. Não tem como um patrão dizer, ei, você faltou, vou lhe demitir. Não, ele é voluntário ali. Numa ONG, seja num hospital, seja onde for, se ele faltar, se a irmã Detinha faltar, vai faltar o salário dela do dia, porque vai ser descontado do ponto dela. Mas o voluntário que vai lá de vez em quando chegar no hospital para acompanhar alguém, se ele faltar, faltou. A enfermeira que estiver no plantão, que se desdobre. É assim ou não, Tarcísio? Você que trabalha em área de saúde, áreas que evidenciam alguns voluntários se levantam, mas, amados, o corpo de Cristo é diferente. O voluntariado é a vontade mesmo. Eu desejo servir ao Senhor. Eu percebi em mim uma inclinação para servir em determinada área, mas não vai ser do seu jeito. Amém? Por que não vai ser do meu jeito, pastor? Porque também o pastor não faz do jeito dele, é do jeito do cabeça. Tem sempre alguém sobre alguém que decide. E no contexto de servos trabalhadores, é trabalhadores mesmo, porque o trabalhador agregado com registro, vê se tem alguma coisa a ver com o reino do Espírito. Você tem o seu nome registrado no livro da vida. Você foi arregimentado, Paulo fala isso para Timóteo. Ninguém que serve a um Senhor o qual foi arregimentado por ele, desiste de fazer aquilo qual foi ordenado. Porque vai fazer falta. Porque vai ser contado como faltante. Mas no contexto de servos que trabalham, Deus te registrou. Não só como filho e como filha, mas como responsável para aquilo dar certo. Por isso o tempo de frutificação exige de mim e de você responsabilidades. Não é de qualquer jeito. Ah, mas eu não recebo salário da igreja. Dáfnis não recebe nada por estar aqui trabalhando na mesa de som, na mídia, trabalhando, dando o tempo dele, a vida dele aqui. Ah, mas ele está louvando ao Senhor e adorando ao Senhor com serviço. É assim que a gente implementa no coração das pessoas o trabalhar no reino de Deus. O servir ao Senhor como Senhor de verdade, Senhor e dono. Não é porque é algo que ele não está recebendo, que ele vai fazer do jeito dele, ou do qualquer jeito, muito pelo contrário. Santidade ao Senhor. Vou dizer isso de novo. Santidade ao Senhor. Não é apenas um serviço qualquer, é um serviço sacerdotal. É eu oficiando diante dos homens para Deus e de Deus para os homens. Amém? Então tem toda a diferença, amados. O serviço voluntário, muitas vezes a pessoa diz, eu só quero fazer isso. Mas no serviço que foi arregimentado, ele tem obrigações de horários a cumprir, de serviços e metas a cumprir, e de alcances para que aquilo que foi feito reverbere para as pessoas. Como chegar, por exemplo, à igreja limpa e dizer, foi a irmã Detinha que limpou, mas porque ela fez do jeito certo. Amém? Diga, o reino de Deus é um reino de responsabilidades. Diga, eu posso ter voluntariedade, mas no corpo de Cristo, eu sirvo como sacerdote. Eu sirvo com meus talentos e os dons que recebi dele. Amém?
A frutificação, o tempo de frutificação, amados, vai fazer com que você se note numa estação em que você não vai mais querer ficar parado. Eu vou dizer isso de novo. Você vai se achar numa estação em Deus que você não vai mais conseguir ficar parado em casa assistindo o culto online. Porque o culto online acabou a graça, era só para quem não tinha condições. Quem está dodó em casa e não tem condições de estar perto. Mas se você tem condição de estar perto, acabou a graça de estar distante. Porque só frutifica enraizado, colocado no local certo, assentado no lugar certo, para que se dê o tempo de cura, se dê o tempo de ser regado, se dê o tempo de frutificar para a glória de Deus. Eita, que a frutificação abrangeu muita área, né? Sob uma perspectiva do céu, já estamos bem. Sob a perspectiva natural, precisamos crescer. A qual nós vamos dar a evidência? Evidencie a excelência de Deus crescendo. Evidencie aquilo que Deus já colocou dentro, chamando para fora. Porque fé fala as coisas que não existem como se já existissem. Sim ou não? O evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é o quê? Quem sabe? É poder de Deus. É a capacidade divina de produzir o resultado. Quem tem o evangelho aqui no coração? As boas notícias já chegaram no ouvido e já desceu para o coração. Cristo já nos libertou. Cristo já nos deu a vida e a vida em abundância. Cristo já nos fez prosperar por meio do seu sacrifício. Amém? E a vida dele flui em nós. Então eu posso frutificar. Então você pode frutificar. Amados, em nome de Jesus, não rejeita a palavra de Deus. Não se sinta ofendido com a palavra de Deus se você ainda não está frutificando. Se coloca no local onde você dê os frutos de justiça. Se conecte novamente na videira, porque a vida de Deus funciona. A palavra de Deus funciona. Se ainda não está dando certo, mantenha-se em fé. A perseverança tem a sua resposta. A fé sempre tem um galardão. O obedecer à palavra de Deus, o estar ligado em Deus, no que Deus projetou para ser, dá certo. Amém? Amém ou não amém? Lembrei do pastor Tiago agora. Glória a Deus. Que bênção, amados. Eu e você fomos chamados para frutificar para Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. Verso 10. Diga, em Deus, a frutificação é certa? Amém? Vamos ver por quê. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento ou para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Os frutos da vossa justiça. Os frutos da vossa justiça. Ele deu já tudo o que precisa para fazer. Ele dá pão para alimentar, ele dá semente para semear e nos faz escolher onde plantar e o que plantar. A colheita não é uma escolha. Amém? A colheita é certa. As sementes eu escolho. E eu acho que foi de Lucas hoje pela manhã. Ele postou no grupo da igreja, ele botou algo. Escolha as melhores sementes para semear. E eu creio, amados, escolher as sementes da palavra de Deus, que é a semeadura de Cristo, do Espírito, e sempre serão boas sementes. Amém? E praticar a palavra é você plantar no reino do Espírito e fazer com que os frutos se evidenciem também no natural. Amém? Por quê? Porque Deus dá semente ao que semeia, pão para o alimento, e vai fazer multiplicar a nossa sementeira a fim de aumentar os frutos de justiça. Você é frutífero.
Você é frutífera por meio de Cristo. Amém? Filipenses capítulo 1. Estamos caminhando para o final. Vamos ler a partir do 3, que isso é uma oração de Paulo para a igreja de Filipos e serve para mim e para você. Amém? Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como também por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência ou conhecimento, em ciência e em todo o conhecimento, sabedoria e todo o conhecimento. Algumas versões dizem, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum até ao dia de Cristo. E o versículo 11, que era o alvo da nossa leitura aqui, cheios de frutos de justiça, que são, por quem? Você está acompanhando a leitura? Versículo 11 de Filipenses 1, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, ou por meio de Cristo, para a glória e louvor de Deus. Diga: minha vida é frutífera por meio de Cristo, para louvor e glória de Deus. Diga: você ouviu isso, Satanás? Mais uma vez, diga a ele: Satanás, você me ouviu bem? Eu vou repetir. Diga: minha vida é frutífera por meio de Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Esse é o tempo da nossa frutificação, amados. Primeiro frutificando dentro, depois frutificando para fora, aqui levando a semente que foi a palavra de Deus. A semente, a palavra de Deus, chegou no nosso ouvido, desce para a terra boa e arada do nosso coração, recebendo ela com mansidão e humildade, e gerando em nós frutos de justiça, para louvor e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4:17. Diga: eu estou vivendo um tempo de frutificação poderosa. Amém? Paulo está falando de dinheiro aqui, e vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 17 diz: não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta ou o vosso crédito. Ele estava falando da oferta que chegou até ele por um tempo de necessidade, por meio dessa igreja. Ele disse: olha, não estava procurando o valor, eu estava procurando o fruto que aumenta o seu crédito diante de Deus. Porque quem planta, era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que essa associação que chegou da igreja de Filipe para Paulo estava dizendo para ele. Vocês plantaram em mim para que o evangelho chegasse a outros. Se prepara, porque vai chegar os benefícios. Aumentou o crédito de vocês diante de Deus e diante dos homens. Os que estavam buscando respostas no Senhor, ouviram e viram respostas por meio de vocês. Os frutos de vocês chegaram para aqui, mas aumentou diante de vocês a área de plantação, a área para que vocês colham mais. Amém? Deus vai fazer isso diante de você.
na igreja local, na sua família, em outros ministérios, seja guiado pelo Espírito Santo para aprender a usar as sementes que Deus colocou diante de você e encher essa terra de frutos de justiça. Amém? E o último versículo, Colossenses capítulo 1. Aleluia. Colossenses 1. A partir do 9. Colossenses 1, 9 e 10 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e o quê? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A palavra de Deus aqui está me explicando que se eu frutifico, eu conheço algo mais de Deus. Eu estou literalmente vivendo a revelação do que Deus tem para mim, mas também reconheço em Deus a capacidade de produzir mais. Amém? Você foi abençoado? Você tem a vida do próprio Deus dentro de você? Você tem a capacidade de produzir frutos de justiça? Você está pronto para frutificar? Você já viu uma mangueira fazendo força para ter manga? Vai ser leve, fácil e rápido. Esse tempo de frutificação no Senhor vai ser leve, fácil e rápido. Deus tem pressa em fazer com que a salvação alcance os povos que nunca ouviram. Deus, por meio de você, vai alcançar gerações. Sabe o que é isso, amado? Sabe por que a gente não diz amém, que assim seja, desse jeito? Eu creio em nome de Jesus. É porque a gente não está acostumado a ouvir muita coisa de Deus. Então apure os seus ouvidos, porque Deus vai falar sempre com você. Porque os filhos de Deus têm um testemunho do Espírito Santo, mas tem a palavra dele. É o primeiro contato que você está tendo aqui, físico, com Deus. É a palavra dele. Então se prepara para ver Deus falando com você por meio da palavra. Para que você seja frutífero e próspero em todas as áreas da sua vida. Vai ser sim, leve e fácil em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, mas e se não tiver? Estou correndo com perseverança. A brincadeira aqui não é a corrida rápida. É uma corrida à distância. Resistência. Fidelidade ao Senhor. Compromisso com as coisas de Deus. Compromisso com o que Ele tem compromisso. Olhando para o que Deus gosta e gostando também. Fazendo aquilo que Ele chamou para fazer, amados. Isso demonstra o tempo de frutificação em Deus. E se prepara que Deus vai te usar para você abençoar vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento pela palavra que foi pregada. Obrigado pelo tempo de frutificação na perspectiva dos céus. Uma nova forma de olhar para a vida. Uma nova forma e uma mentalidade renovada pela explanação da tua palavra. Olhando para o que você olha, do jeito que você olha. E tendo o mesmo entendimento, Pai, que vai ser fácil. Que o que o Senhor falou, assim vai acontecer. Porque o Senhor designou bênçãos. Porque o Senhor designou frutificação. Vai assim acontecer para a glória de Deus Pai. E eu oro, Pai, para que os irmãos do Verbo da Vida Vitória cresçam em amor e unidade no projeto que o Senhor tem proposto para essa igreja local. Eu creio, Pai, em portas abertas, favor e graça, a tua boa mão sobre a vida dos meus irmãos e sobre a vida daqueles que trabalham nesse lugar, para louvor da tua glória. Amém e amém. Sejam abençoados na prática da palavra.